Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante, Érica Leal, com o tema Sim, sim, não, não, o poder das palavras. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, meus irmãos. É uma grande alegria sempre que eu estou aqui na Fraternal, que possamos usar as nossas palavras para falar do Evangelho de Jesus. E é tão bom quando a gente fala de Jesus, só de falar essa palavra Jesus, que já tem um significado gigantesco, nós já sentimos um bem-estar, não é mesmo? E aí nós vamos pensar e dialogar sobre uma passagem que tem no livro O Consolador. Na questão 124, tem uma pergunta que é assim: qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? Qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? E aí Emmanuel discorre: a palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunhem. Ou seja, meus irmãos, tudo que nós verbalizamos, falamos, condiz com o nosso comportamento, condiz com a realidade do que somos. E aí Emmanuel continua: e através desses caracteres falados ou escritos, não nos esqueçamos da escrita também, porque a escrita, ela passa pelos nossos pensamentos, escrevemos como a verbalização através da fala. Que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos os antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. Então, e Emmanuel faz um alerta, faz uma contraposição aqui. Se a gente não consegue ainda ter o comportamento igual ao que falamos, verbalizamos, escrevemos, pensamos, para a gente se atentar ao uso dessas palavras, da escrita, do pensar, que muitas das vezes o silêncio é valioso. E, meus irmãos, a gente precisa de muita maturidade para silenciar. Porque muitas vezes nós temos ainda dentro de nós a vontade, um ímpeto na hora acalorada de responder, de discutir. E se refletíssemos, ponderássemos nessa questão que o Emmanuel traz para nós, evitaríamos muitas questões difíceis no nosso caminho. E o Emmanuel continua nessa questão e ele diz assim, que o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante que a gente não se esqueça que a linguagem no plano espiritual é através do pensamento. Será que nós estamos preparados, quando estivermos no plano espiritual, de ter regularidade no nosso pensamento? No mundo da matéria, muitas vezes a gente esconde essas questões. E no plano espiritual, onde todos estarão trocando pensamentos. Então, vamos começar desde já a treinar o que pensamos, como agimos, como verbalizamos e como escrevemos. A nossa vida será uma constância do que estamos vendo, do que estamos ouvindo, da nossa sintonia, as músicas que ouvimos, os programas de televisão que assistimos, como mantemos a verbalização, a troca dentro do nosso lar. E não é que Deus pune a cada um de nós, é a nossa consciência nesse sentido. E todos nós já temos a condição desse mergulho interno, de nos avaliarmos e termos essa consciência. Todos nós temos uma missão,
temos um propósito nessa vida. E tudo que nos acontece é para o nosso bem. Então, é muito comum a gente olhar as criaturas na verbalização da reclamação, na verbalização da contrariedade. E se isso se torna uma constância, acaba virando um vício negativo ao nosso caminho. Então, procuremos ponderar, silenciar, observar o que está nos acontecendo, qual o aprendizado na situação que está nos acontecendo. Paulo de Tarso, na Epístola aos Efésios, na Carta aos Efésios, ele vem fazendo vários alertas naquilo que naquela comunidade cristã à época, na cidade de Efésios, em um determinado momento, Jesus diz assim: não seja a sua boca a origem de palavras torpes. O que são as palavras torpes? São as palavras negativas, são as palavras que diminuem o nosso próximo, as palavras ruins, negativas. Isso são as palavras torpes. Mas antes, use boas palavras para transmitir graças para aqueles que as ouvem, que transmitam boas coisas, bons sentimentos. E nós, muitas das vezes, inadvertidamente, perdendo tempo, falando coisas que não deveríamos falar. E, por exemplo, meus irmãos, numa situação, vamos focar aqui no luto. E muitas vezes a gente quer consolar, quer acarinhar aquele coração, e muitas vezes a gente não reflete no que a gente fala. Geralmente, a gente fala clichês. Mas você tem que ser forte, isso vai passar. Mas você é tão jovem, você consegue outra pessoa, outro companheiro, outra companheira. Mas você é jovem, você consegue gerar outro filho. Meus irmãos, isso não é nada caridoso. Para aquele que está ouvindo e está sofrendo, isso soa como um nada, como palavras vazias. Muitas das vezes, um abraço fraterno, um olhar carinhoso, chegar perto e falar: olha, meu irmão, estou aqui porque você precisar. E muitas vezes as pessoas falam: olha, eu nem sei o que falar, então não fale, se cale. Nas discussões calorosas, e muitas pessoas dizem assim: eu não pensei antes de falar. Pensou sim, mas não ponderou a verbalização. E quantas situações delicadas a gente poderia evitar, não é mesmo? Muitas vezes a gente, nossa, eu não deveria ter falado isso, eu devia ter pensado, nossa, foi muito mal. Se eu tivesse me controlado, verdade, se eu tivesse ponderado, colocado a água da paz, como o Chico nos ensinou, na nossa boca e ficar ali com a água, serenar, não responder na hora. Então vejam, tudo é uma questão do nosso mundo íntimo e é muito importante a gente observar. A gente pode incentivar um irmão ou mesmo derrubar um irmão. Muitas vezes a maledicência, as fofocas, muitas frases: isso não é para... Olha, mas isso não é para você. Você ainda está sonhando com isso, esquece isso, você não tem capacidade para isso. Observe, meus irmãos, e o contrário, eu acredito em você, eu tenho certeza que você, se você se disciplinar, se você se esforçar, você tem capacidade. É difícil, mas você consegue. Você tem capacidade, eu acredito em você. Percebam a diferença, meus irmãos? E a gente pode falar de todos os assuntos com uma particularidade, um jeito carinhoso, com palavras suaves, que tudo pode ser dito, mas com amorosidade e com afeto. Então, deveríamos sempre ponderar no nosso pensamento, porque primeiro a palavra é gerada no nosso pensamento, depois ela é verbalizada pelo nosso sentimento, pela nossa fala.
Nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 34. E isso virou até digamos assim, uma fala popular, mas está no Evangelho de Mateus, que diz assim: a boca fala do que vai ao coração, do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Essa passagem é proferida por Jesus. Então, as pessoas questionam Jesus nesse sentido. E ele explica, olha, como que pode uma pessoa má dizer coisas boas? E a resposta é que as palavras refletem o estado interior de uma pessoa. Uma pessoa boa dizer coisas ruins. Ao contrário, uma pessoa boa dizer coisas ruins. Porque no seu interior pode estar acontecendo alguma situação conflitante. Então, ela não consegue reter essa situação e verbaliza essa situação. Foi isso que Jesus quis explicar. Que a boca fala do que está cheio o coração. E o nosso coração anda conturbado, não é mesmo, meus irmãos? São muitas informações, são muitos desafios, e a gente vai nesse congestionamento do nosso coração, do nosso campo mental, não ponderando todo esse conflito interno. E aí, o contexto dessa passagem é que Jesus se dirige aos fariseus à época, e os outros opositores acusam Jesus de hipocrisia. Então, porque eles questionavam, mas esse questionamento a Jesus, que era direcionado a Jesus, eles tinham um cunho de maldade, uma pretensão, um propósito ali, que eles guardavam no coração deles. Mas Jesus, como espírito muito evoluído e cheio de amor, captou essa situação. E o significado dessa passagem é tudo que nós falamos, como eu já disse, ele é gerado nos nossos pensamentos. E tudo isso nós plasmamos ao redor de nós. A nossa constância, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso convívio. Nós somos uma pessoa leve ou uma pessoa densa no nosso dia a dia? Nós reclamamos demais? Há um provérbio chinês que diz assim: eu reclamava que eu não tinha sapatos, até encontrar um homem que não tinha os pés. Então, meus irmãos, a reclamação, ela gera em torno de nós uma densidade que nos atrapalha a receber as graças divinas. Quantas vezes essas falanges espirituais, os nossos espíritos protetores tentam nos ajudar, mas a nossa psicosfera, ela está densa na reclamação, na inconformação, na não aceitação. Então, nós criamos um padrão vibratório denso em torno de nós. E muitas vezes a gente procura a casa espírita, a gente faz um tratamento de desobsessão, e quando nós somos os geradores dessa obsessão, uma auto-obsessão, que acaba virando uma obsessão, porque os nossos amigos ainda afastados do bem se aproximam dessa densidade da reclamação, da infelicidade. Então percebam que mais do que nunca, sempre, temos que nos olhar, temos que nos avaliar, temos que ampliar a nossa visão, a nossa perspectiva de vida. Olhar sempre as coisas espirituais, não só o mundo denso da matéria. Nós estamos aqui, meus irmãos, para servir. E muitas vezes, apesar das nossas dores, dos nossos desafios, quando a gente se predispõe a caminhar em direção do outro, é certeza que tudo flui, tudo se ameniza e nós ficamos mais satisfeitos e nós alcançamos as graças de Deus, alcançamos o auxílio dos nossos irmãos espirituais. Então, nós também encontramos uma mensagem no livro Fonte Viva,
Fonte Viva faz parte de um conjunto de obras em que são 5 obras em que o espírito de Emmanuel ele reúne os trechos do Evangelho, dos 4 Evangelhos, junto com as cartas de Paulo. E aí ele faz uma interpretação. Então, quando a gente abre esses livros do Fonte Viva, a gente encontra lá um trecho do Evangelho, das cartas de Paulo. Ele faz essa interpretação que nos ajuda muito a entender o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos. E a gente pode até praticar o Evangelho no nosso lar e ter o auxílio desses livros para o complemento do Evangelho. Então, além do livro Fonte Viva, nós temos Vinha de Luz, eu vou colar aqui, que eu não decorei todos. A gente tem Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida e Ceifa de Luz. São 5 obras maravilhosas que nos ajudam muito. Mas focando na mensagem da página 59 do livro Fonte Viva, a mensagem é Palavras de Vida Eterna. Então, Emmanuel diz assim, olha, nós temos as palavras de vida eterna. Rodeiam as palavras em todas as fases da luta, em todos os ângulos do nosso caminho. Nós temos as frases respeitáveis que se referem aos nossos deveres, o verbo amigo trazido por dedicação, que reanima e consola. E aí ele faz uma contraposição aqui. Opiniões acerca de assuntos que não nos dizem respeito. Nossa, meus irmãos, e como nós caímos nessa? Opiniões que não nos dizem respeito. A gente quer sempre dar um pitaco nas situações. Mas que tipo de pitaco? Que tipo de palavras? De engrandecimento, de incentivo, de fraternidade ou uma fofoquinha, uma crítica, um julgamento? Então é isso, é um alerta que Emmanuel nos fala, nos traz. Por exemplo, uma conversa com um amigo que nos busca, uma conversa fraterna, amorosa, palavras de ânimo, de afeto, de esperança, palavras e palavras. E como nós prestamos esse contato com o nosso irmão? É olho no olho? É com paciência? É com tempo? Ou é naquela situação da correria do dia a dia, que a gente está ouvindo aqui, está olhando o celular, está pensando no que você tem que fazer? Então, essa verdadeira conversa fraterna que Emmanuel nos traz, a conversa do tempo, da atenção, da amorosidade. Então, imaginemos, meus irmãos, enquanto estamos verbalizando, que a gente está envolvendo aquele nosso irmão numa atmosfera leve, que reergue, que traz esperança, que a pessoa sai reanimada, alegre. Isso é realmente a verdadeira palavra, não palavras torpes, como diz Emmanuel. Guarda no teu coração essa escuta fraterna e amorosa. E nós citamos aqui que Emmanuel também começa a discursar na atenção dessa fala e o tipo de conversação que nós mantemos no nosso dia a dia. Porque isso vai criar essa psicosfera, não só o falar, a escrita, como também os nossos pensamentos. Citando uma obra do irmão X, mas antes eu faço aqui uma observação, meus irmãos, com relação ao ato de ensinar. A bênção dos nossos mestres, dos nossos professores, que se dedicam a nos ensinar, a verbalizar, a nos engrandecer, a nos disciplinar. Imaginem o poder dessa palavra nos pequenos, no incentivo. Eu tenho certeza que cada um de nós guarda no coração a lembrança
de um dos nossos professores que nos ensinaram, que nos seguraram nas mãos, que nos ensinaram as contas, a leitura, a escrita. Então aqui eu faço essa referência amorosa aos nossos professores. Agora voltando à obra do irmão X, chama-se Contos e Apólogos. Então, o irmão X nos relata que após a crucificação de Jesus, alguns apóstolos, João, Pedro e Tiago, criaram a Casa do Caminho. E depois de um tempo, muitas pessoas com muitas dificuldades, dores, sofrimentos, procuravam a Casa do Caminho. E em determinado dia, já era mais para o fim do dia, chega uma pessoa e pede socorro. E Pedro, como diz o irmão X, é uma figura muito humana, e aqui essa figura muito humana, muito parecida conosco, ele já estava cansado, ele estava chateado pelo afastamento de alguns dos apóstolos, se sentia abandonado e irritado com o acolhimento que teve durante o dia. Chega essa pessoa e ele fala: nossa, mas eu fiquei aqui o dia inteiro e você chega agora. Olha, fulano, você não tem jeito, eu vi você bebendo. Olha, mas você tem essas atitudes, não são nada corretas. E eu sei o que você anda fazendo por aí. Ah, mas por favor, entra aí que eu vou te atender. E aí ele atende, contrariado, aquele irmão. E mais para o final da noite, já tinha escurecido, bate a porta, a Casa do Caminho, outra pessoa. E aí o Pedro, muito humano, como diz o irmão X, diz palavras pesadas. Nossa, não é possível, vocês estão de brincadeira comigo hoje. Não parece muito com a gente, meus irmãos? E fazendo um adentro aqui nessa história do irmão X, o Emmanuel nos recomenda que tratemos os nossos familiares como visitas. A que ponto que nós chegamos, né, meus irmãos? Porque muitas das vezes a gente é igual Pedro. A gente tem um dia difícil de trabalho, a gente passa por situações estressantes no trânsito, no transporte público, e a gente chega em casa como? Como será? Fica a pergunta para cada um de nós. Será que a gente atende bem os nossos familiares? Por isso que Emmanuel nos recomenda: trate os seus familiares como visitas. Porque quando chega uma visita no nosso lar, a gente é gentil, a gente é afetuoso, a gente passa um cafezinho, faz um bolo, senta aqui. E com os nossos familiares? Bolo o quê? Faz você. Café? Não. Então fica para a gente refletir. Continuando, engatinhando novamente aqui no irmão X, chega esse homem na calada da noite, bate a porta do caminho. O Pedro já estava irritado, cansado pelas atividades, emocionalmente também. E aí esse homem diz: mas eu preciso ser atendido. E aí esse homem, ele estava envolto num véu, ele tinha um manto. E aí Pedro: tá bom, entra aí, mais um. E aí Pedro olha nos olhos desse homem, porque ele reconheceu nesse olhar o olhar de Jesus, que tinha os pés descalços, que tinha as mãos com marcas, com furos, e o seu olhar o constrange. E aí Pedro, constrangido, diz: mestre, eu não esperava, eu não aguardava. E Jesus diz assim: Pedro, eu vim te trazer uma mensagem. Quando você estiver cansado, quando tudo parecer difícil, pesado,
e você não puder trazer palavras boas de consolo, de auxílio, de ânimo, de alívio, de fraternidade, usa da misericórdia do silêncio. E é isso que devemos fazer, meus irmãos. Todos nós passamos por situações difíceis. Todos nós nos perdemos na contrariedade, na reclamação, mas que possamos refletir, que possamos silenciar a nossa alma, nosso ímpeto, colocar a água da bondade na nossa boca e, no momento propício, verbalizar com amorosidade o nosso cansaço, a nossa frustração, com quem a gente ama, mas com bondade, com fraternidade. E muitas das vezes a gente, mesmo tendo essa consciência, damos aquela vacilada no nosso dia a dia, mas é sempre tempo de refazer o caminho, de repensar, de burilar essas nossas questões. Existia um garoto chamado Edson. E o Edson estudava numa escola e um determinado dia ele chega com um bilhete à sua mãe. E ele diz assim: olha, mãe, meu professor me deu esse papel para entregar somente a você. Os olhos da mãe naquele momento lacrimejaram. Ela leu a carta e ao ler a carta ela resolveu ler para o menino em voz alta, porque ele queria saber o que estava escrito. E ela leu assim: seu filho é um gênio. Essa escola é muito pequena para ele e não tem professores a seu nível para treiná-lo, para educá-lo. Por favor, ensine-o você mesma. E depois, meus irmãos, depois de muitos anos, depois de muita dedicação dessa mãe, dessa família, Thomas Edison veio a se tornar um dos maiores inventores do século. E após o falecimento da sua mãe, ele resolveu arrumar a casa da sua mãe e ele viu um pequeno papel dobrado dentro de uma caixa, dentro de uma gaveta. Ele pegou esse papel, abriu e, para sua surpresa, era a antiga carta que seu professor havia mandado para sua mãe. Porém, o conteúdo era outro, que sua mãe leu há uns anos atrás. E dizia assim: seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo mais vir à escola. E Edson chorou por horas, copiosamente. Então ele escreveu em seu diário. Lembra-se da escrita? Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças a uma mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século. Percebe, meus irmãos, a grandeza de um coração amoroso, dedicado, que mesmo recebendo a escrita dolorosa, reverteu fraternalmente, amorosamente, em bênçãos a essa criatura, a essa família. Então, meus irmãos, que possamos refletir nas nossas palavras, o poder do amor através das palavras, do que pensamos, do que ouvimos, do que verbalizamos. E que possamos sempre dizer algo de bom, que todas as pessoas que se aproximarem de nós saiam melhores, que sempre tenhamos palavras de incentivo, palavras de afeto, palavras fraternas que engrandeçam o nosso próximo e quem estiver em volta de nós. Muito obrigada, muita paz a todos, que Jesus abençoe a todos.
Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.